Olá pessoal, mais uma vez aqui com mais uma questão hoje, equilíbrio de corpos rígidos, certo? Uma questão boa aqui que eu achei para vocês é que ele fala: determine as reações de apoio da estrutura abaixo. Bom, aqui nessa estrutura eu tenho um apoio aqui de terceira ordem, apoio de terceira ordem aqui, e aqui eu tenho uma rampa, certo? Ele diz que está sendo aplicada aqui uma força na oblíqua de 20 kN aqui. Diz que tem uma força distribuída aqui de 5 kN por metro. Diz que tem outra aqui, um movimento aqui de 10 kN por metro. E ele pergunta as reações de apoio. Qual o valor das reações de apoio? Para descobrir o valor das reações de apoio, vamos calcular na translação e na rotação para achar essas reações de apoio, que no caso aqui, nesse apoio aqui, existem três relações: tem a RA, tem a HA e tem esse NA aqui. É o MA, eu errei, é MA aqui, certo? Então vamos lá. Esse corpo tem equilíbrio. Então o somatório, vamos começar pela translação. O somatório em das forças no eixo X, que na horizontal, é zero, porque o corpo está em equilíbrio. Isso implica que HA, quem é que está na horizontal aqui? HA. Tem outra força na horizontal? Vamos analisar aqui. Essa força que não está na horizontal, essa aqui não está na horizontal, mas essa aqui está entre a vertical e a horizontal. Logo, existe uma componente desse vetor F na horizontal, certo? E como vamos descobrir esse componente vetor F? Para descobrir esse componente vetor F, ele já nos deu aqui apenas uma representação de um triângulo retângulo aqui, com cateto 3 e 4. Só que queremos saber quem é F de x, que vai ser essa força no eixo X, e F de y, essa força no eixo Y na vertical. F de x na horizontal, F de y na vertical. Bom, antes de resolver a translação, é necessário descobrir quem é HA. Ou seja, HA vai ser oposto a essa força F de x aqui, pois se o corpo estiver em equilíbrio, esse HA está anulando essa força na horizontal aqui, que é uma componente desse vetor F. Bom, eu fiz aqui umas relações. Antes de começar, eu vou adotar a conversão como sentido horário positivo, sentido anti-horário negativo. Eu representei o triângulo que estava aqui em cima, desse lado direito, certo? Usei a teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é a soma dos catetos ao quadrado, e achei que o valor desse x aqui é 5, certo? Agora eu usei as relações de seno e cosseno para decompor esse vetor. Eu representei novamente agora, só que não o triângulo mais, e sim os vetores das forças que está aqui. Tracei um plano cartesiano, x e y, coloquei o vetor f que eu tenho ali, coloquei o vetor f de y que eu quero descobrir e o vetor f de x que eu quero descobrir. Certo? Com essa informação do triângulo retângulo aqui, eu tenho uma relação para o seno e o cosseno. Só que, quem é f de x e f de y? Vamos usar essa relação de seno, certo? Nós sabemos que o seno desse ângulo θ, esse ângulo θ aqui, só para lembrar, é o mesmo ângulo desse triângulo aqui, pois eu só transladei esse triângulo para cima, mas o ângulo é o mesmo. O seno de θ é o cateto oposto, ou seja, f de y, sobre a hipotenusa, que aqui é f. Então, eu sei que, passando o f para o outro lado e isolando o f de y sozinho aqui, que é o valor que eu quero descobrir, o f de y é igual a seno de θ vezes f. Só que, quem é f? Eu sei que é 20 kN. E quem é seno de θ? Seno de θ, pelo triângulo retângulo que vimos algum tempo atrás, seno de θ é cateto oposto,
certo? Sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto aqui nesse triângulo retângulo? É o lado oposto ao ângulo, no caso aqui é 3. E a hipotenusa é x. X a gente descobriu, é 5. Então, seno de θ é 3 sobre 5. Colocando aqui 3 sobre 5 no lugar de seno de θ, multiplicando por o valor de F, achamos que a força em Y é igual a 12 kN. Vamos achar logo a força em X, certo? A força em X, usamos a mesma relação, só que agora com cosseno, porque queremos saber qual esse valor desse cateto adjacente agora. Então, usando a mesma relação de cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, eu achei que o f de x é igual a 16 kN. Bom, agora podemos resolver a nossa translação para achar quem é as reações de apoio dessa estrutura. Vamos lá. HA, certo? Está na horizontal. E qual outra força que está na horizontal? Descobrimos que era o f de x, certo? F de x está na horizontal. Então a HA é igual a f de x. E quem é f de x? É 16, que descobrimos aqui. Então HA é igual a 16 kN. Já descobrimos quem é uma reação. Só falta duas reações para terminar a questão. Bom, e na vertical? Qual são as reações? Na vertical, eu tenho apenas uma reação aqui que é esse RA, certo? E existe alguma força fora o RA na horizontal? Sim, existe. É a força igual ao RA em módulo, porque o corpo permanece em equilíbrio, um tem que anular o outro. E a força vertical que descobrimos aqui, nessa situação, foi o F de Y, que foi a componente, aqui a componente, no eixo Y desse vetor. Então, R de A é igual a F de Y mais 10 kN. Por que 10 kN? Porque aqui eu tenho também outra força na vertical. Eu tenho uma força distribuída aqui, 5 kN por metro. Aqui eu tenho quantos metros? 2 metros, ele não informa aqui. Então 5 vezes 2, 10. Então na vertical eu tenho duas forças. Eu tenho a componente desse vetor F, F de Y. Eu tenho essa força distribuída. Então RA é igual a soma de F de Y mais 10 kN, que é igual a 22 kN. Bom, já descobrimos quem é HA, já descobrimos quem é RA. Basta apenas descobrir quem é esse movimento aqui, MA. Para descobrir esse movimento RA, vamos agora para a rotação e usar o conceito de torque, certo? Sabemos também que o somatório dos movimentos em A é igual a zero. Nesta situação em específico, eu usei como sendo o eixo de rotação no apoio A. E nesse caso só existe um apoio, certo? Ou seja, o somatório do movimento em A é igual a zero. O eixo de rotação se encontra aqui. É bom prestar atenção nessa parte aqui. O eixo de rotação se encontra aqui, certo? Agora vamos para a seguinte situação. O somatório do movimento em A é igual a zero, certo? O corpo está em equilíbrio. Agora vamos descobrir que é o valor de MA. E para descobrir o valor de MA, temos que usar o conceito de torque em todas as forças aplicadas neste corpo rígido, certo? Então vamos começar pelo MA. MA já é um movimento, então eu repito ele, MA, mais, vamos ao RA. O que é torque? Torque nesse caso aí é o valor da força multiplicado pela distância do vetor direção até o eixo de rotação. Bom, vamos continuar. RA, eu sei o valor dele, certo? Mas eu repeti, RA multiplicado por zero. Por que zero? É o valor da força, torque, é o valor da força multiplicado pela distância do vetor direção até o eixo de rotação. O vetor direção do RA
está nessa vertical aqui, certo? E o eixo de rotação também se encontra nessa vertical. Logo, a distância é zero, por isso que eu multipliquei por zero. Do mesmo modo, o HA multiplicado pela distância do vetor direção. O vetor direção aqui do H na horizontal, só que o eixo de rotação é aqui, então é zero a distância, então fica zero os dois. Continuando, já utilizei todas as forças deste lado aqui, mas eu tenho ainda outras forças. Eu tenho a componente F de Y, que eu descobri aqui, né? Então vamos lá. Quem é esta força aqui em F de Y que descobrimos? Foi 12. Ou seja, o 12 está aqui, né? Aplicado aqui. 12. 12 vezes a distância do vetor direção até o eixo de rotação. Qual é a distância deste ponto que está sendo aplicada a força 12 neste vetor vertical F de Y até o eixo de rotação? É 1 metro. Ou seja, então fica 12 vezes 1. Aí, eu não esqueci de falar para vocês, fica positivo porque aplicando a força nessa área aqui, certo? Se tem um eixo de rotação aqui, e se eu aplicasse uma força aqui, esse corpo rígido se deslocaria no sentido horário, fazia esse movimento aqui circular. Ou seja, sairia daqui e fazia esse movimento circular. Mas também 10 vezes 3. De onde veio esse 10? Esse 10 é dessa força aqui distribuída, certo? Eu tenho 5 kN por metro e ela está distribuída em 2 metros. Isso nos dá 10 metros. E esse 3 é o seguinte: quando tem uma força distribuída, é necessário descobrir o centro de massa dessa força. E o centro de massa dessa força vai ser no meio da força. Se daqui para cá eu tenho 2 metros, então o centro de massa vai ser no meio aqui em 1 metro. Só que, aplicada essa força na vertical e a distância do vetor direção até o eixo de rotação é todo esse deslocamento aqui. Então aqui eu tenho 1, mais 1 e mais 1, então é por isso que fica 3 metros. Mais 10 metros. Esse 10 metros aqui, esse movimento aqui que ele nos dá também, já é um movimento, logo não existe a distância, não multiplica pela distância. E tudo isso igual a zero. Bom, então o movimento é, passando os termos para o outro lado, para isolar o movimento em A, o movimento em A é igual a menos 52 kN por metro. Bom pessoal, isso foi mais uma questão do nosso canal. Se você gostou, se inscreva, deixe suas críticas, dúvidas, sugestões e não esqueça de avaliar nosso vídeo clicando no gostei. E até a próxima.